correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. de julho de 2026, começamos mais um Além do Fato com a graça de Deus, às 13 horas e 20 minutos. Obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre o escândalo do VAF e a manifestação de interesse do técnico da equipe em participar deste programa. Vamos tratar também sobre a tensão nos bastidores da política. Pega fogo a reta final das eleições depois da convenção do União Brasil. Mas prevaleceu o famoso rolo compressor. Prevaleceu, muitas vezes, o poderio econômico, que eu não tinha como eu competir e nunca jamais fez comprando quem quer que seja. Não foi uma eleição tranquila, não. Não foi uma eleição transparente. Não foi uma eleição republicana. Ela nada mais foi do que a força do poder do Estado. Sendo feito acordos à escalada da noite. Feito com certeza, muitas vezes buscando as pessoas mais fracas. Aqueles que muitas vezes não têm personalidade, não têm dignidade. De pessoas que fazem de qualquer mandato ou de que carquezus, muitas vezes um instrumento, ou seja, um balcão de negócio. Jaime Campos jamais faz negociata. Jaime Campos jamais vende sua dignidade. Jaime Campos será sempre esse homem que foi durante toda a minha vida pública. A chapa esquentou. Dani Bueno e Josias Gomes. Começa por você, Dani. Sextou. Como eu disse, o destino de Mato Grosso pode ter sido decidido ontem. Além do que, comentei também que, devido às investigações em andamento, caso venha a haver algum tipo de sanção ou até mesmo prisão para cima do ex-governador Mauro Mendes aí, devido às acusações gravíssimas que estão sendo investigadas, pode ter sido um tiro no pé, né? Porque deixaram de escalar aí um candidato potencial, como Jaime Campos, e agora vão apoiar, e o que muitos falam é que foi uma decisão atípica do partido, apoiar um candidato de outro partido, sendo que o próprio partido tinha um excelente candidato. Então, fica aí a pergunta no ar. Começamos mais um Além do Fato. São 13 horas e 22 minutos. Boa tarde, Josias Gomes. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Dani Bueno. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Além do Fato, onde quer que você esteja. Sextou, mais uma vez, e eu quero lembrar aqui que acabou também a quadrilha, né? As danças. Né? Findou julho.
Ah, é. Acabou. É dessa quadrilha que você Fim fala. do Júlio, essa Até quadrilha. me assustei aqui. Ué, Mas tá bom, tá valendo. Tô falando das festas, né? Lógico. Agora o Brasil começa a andar para outra situação, né? É. Ficamos presos nas festas juninas, Na Copa do tudo Mundo. vira festa, na Copa do Mundo, agora vem as eleições, resultado, ano atípico de imbróglio, né? E o brasileiro pagando a conta. É, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que exige de nós uma sensibilidade apurada para perceber. Uma dessas situações que andam acontecendo, acho que não foi, foi impossível passar despercebido ontem à tarde, o temporal que chegou em Alta Floresta de uma hora para outra, né? Nós vivemos momentos atípicos, um ano de El Niño anunciado aí com uma certa antecedência, tivemos tornado na região sul, tivemos desabamentos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no litoral, lá em Santos, mortes depois de fortes tempestades, principalmente na região sul e sudeste, e ontem aquele efeito final da onda atingiu a Alta Floresta aqui de uma hora para outra. Essas questões climáticas também, obviamente, merecem a nossa atenção especial. Sua percepção para começar dentro desse contexto, para a gente não deixar passar em branco, Dani Bueno. O mais engraçado que são formações repentinas, né? Sim. De uma hora para outra. Eu estava ontem lá pelo lado da Tecnoalta, assim que chegamos, por volta de pouco antes das 6 horas, e fomos surpreendidos. Eu acho que eu encaminhei, né, algumas imagens. Um vendaval muito forte, chegou assim a derrubar alguns artefatos lá de mídia, chegou a complicar lá por causa da poeira, muita poeira nos olhos, né, um poeirão inicial, e depois aquela chuva que veio para refrescar, mas foi uma coisa que não se via formação de chuva. De repente, apareceu um vendaval e seguido de chuva. Então, é algo assim que chama atenção, porque não é bem assim que a gente sabe todos os anos, quando tem aqui em Alta Floresta a época da chuva, se vê, sim, uma grande formação de nuvens, e aí vai escurecendo o céu e de repente vem aquela chuva forte, contínua, e está sendo bem diferente mesmo, e fora de época, né? Fora de época. Outrora, Dani estamos Bueno, entrando na seca. Outrora, a gente sabe disso, tinha 6 meses de inverno, que a gente chamava de chuva, e 6 meses de verão. Sim, no início, né, do desbravamento aqui, eu peguei essa época também. Eu diria que nem só no início, né? Até dias atrás, secretários de obras, por exemplo, falavam muito sobre isso. Porque aqui a gente tem 6 meses de inverno, 6 meses de verão. Já não é mais assim. Era mais intenso porque era o chamado inverno amazônico. Naquela época. Já era o nosso... Porque não existia frio aqui na região. Nós estamos no Trópico de Capricórnio. A Amazônia sempre foi muito escaldante, porque ao mesmo tempo que chove, o calor ele fica ali cozinhando. Os rios por perto, assim, pode ver a própria capital nossa, Cuiabá, todas as cidades de beira de rio, né? A região de Rondônia também tem essa, porque nós estamos na mesma linha do trópico, né? Já na região sul, faz-se a chuva com frio, né? Tem a chuva com frio, né? Lá na região norte-americana, é tudo mais frio. Aqui é uma chuva com calor, né? Agora você imagina esse rio voador, né? O famoso rio voador, ele chega com a força descomunal na parte sul do Brasil. Lá é o problema, né? Lá tem formação, já houve formação de ciclone registrada e pode acontecer com mais intensidade. Estamos errando em alguma parte? Oliveira, muito se atribui à questão climática, aos desmatamentos e etc, mas estudos provam que não. Bom, eu quero acreditar que sim, que tem tudo a ver, né, com o comportamento do planeta. Não estou falando do Brasil, não estou falando do planeta inteiro, né, que não cuidou, não se atentou para isso, né? E outra coisa, querem jogar agora na nossa conta, né? Tudo isso cai na nossa conta. Na Amazônia brasileira, na Amazônia da América Latina. É curioso isso, quando você pontua essa situação. Eu até me espantou quando você disse estudos provam que não, porque na minha concepção os estudos provariam que sim. Não, provam que sim. Provam que sim. Mas isso que você pontuou agora na reta final do seu comentário é muito interessante.
porque de fato tentam nos culpabilizar como se nós, que vivemos em especial na Amazônia brasileira, fôssemos os grandes vilões e os provocadores, os causadores de todos os transtornos vividos em todo o mundo. Se aqui a gente tem essas mudanças climáticas, vale lembrar que em muitos lugares do planeta as mudanças começaram há muito tempo e ninguém jogava a culpa em outro país. Vale lembrar que nesse momento em que se discute isso no Brasil, nós temos um incêndio sem precedentes lá na Europa, onde a Europa não é culpabilizada, onde lá não se coloca na mesa também parte dessas pautas sobre desmatamentos que lá foram provocados. Talvez, Dani Bueno, nós que eu me refiro, Brasil, temos muito mais a ensinar do que exatamente a aprender. Além disso, estamos tendo, recentemente tivemos o terremoto da Venezuela, está tendo terremoto no Japão, enchentes nas Filipinas, o resto do mundo todo, cada período do ano sempre tem lá uma catástrofe pontual que acaba, né? E o Brasil não culpa nenhum daqueles países pelos seus desastres, né? Por que culpam o Brasil por eventuais queimadas? Que o que há por trás disso também, existe grandes mistérios aí que ainda serão revelados, porque os teóricos da conspiração já estão quase conseguindo provar que existe um grande aparato de mecanismos que foram criados para fazer alterações climáticas. E com isso, principalmente com relação àqueles... Você já viu aqueles aviões que cruzam o céu com aquelas listas brancas? Sim. Existem estudos que comprovam que aqueles aviões podem sim estar carregando nitrato de prata, de mercúrio, o que provoca, além da formação de nuvens, até a intoxicação e a contaminação do ar. Você está falando assim? Teoria da conspiração, ainda não existe nenhum tipo... Existe sim grandes repercussões desses assuntos que estão hoje, mais do que nunca, sendo reveladas aos poucos, e as pessoas estão percebendo, estão gravando, e ninguém se dá o trabalho de trazer às claras para que a humanidade tenha conhecimento se tal não está acontecendo alguma coisa. Tanto faz sentido o que você está falando, Dani, e não é mera teoria de conspiração, que nós já temos tecnologia aplicada no Brasil, em especial na região oeste do Paraná, aquela região de Londrina, onde a agricultura é muito forte, onde consta a utilização de aeronaves, numa perspectiva muito semelhante a essa que você citou aqui, para precipitar nuvens e fazer chover em áreas onde a agricultura está precisando de chuva. Olha a loucura e do que estamos falando exatamente. Nós estamos mexendo com o natural, né? Tudo que é natural, que você mexe com ele, você vai pagar a conta. Entendi. Essa é a minha opinião. Agora, olha, outro planeta louco, onde também tem tornado, terremoto, furacão, tempestade, tem de tudo. Deixa eu ver se eu adivinho. Fala. Política. A política. Só que lá, em vez do clima esfriar, na maioria das vezes ele esquenta. E a coisa pega fogo, amigo. Já tem efeito colateral depois que Jaime Campos não passou pela convenção do União Brasil, realizada na CDL da capital mato-grossense ontem, em Cuiabá. Alguns desses efeitos colaterais, né? Ontem a gente falava aqui sobre muitas siglas partidárias esperando essa decisão do União Brasil para se mobilizar no tabuleiro do jogo. Nós temos aí entre tantas as situações, nós temos uma notícia de última hora agora, que pode reacender outras perspectivas. Saiu no Gazeta Digital a possibilidade, inclusive, de aflorar em Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o desejo de antecipar um projeto político para governar Mato Grosso, até então projetado para daqui 4 anos numa eleição vindoura, mas que agora, com essa especulação, e a gente está vendo aí na tela o destaque que é trazido pelo portal Gazeta Digital, a movimentação da deputada estadual e pretensa candidata ao Senado, Janaína Riva, contrariando todas aquelas expectativas e especulações em torno do nome dela aí para a chapa de Otaviano Pivetta, com possibilidade de se aliar ao presidente da Assembleia, Max Russi, de uma hora para outra, uma candidatura majoritária pintando aí com uma força descomunhal também, porque todos sabem
o que o Podemos fez nesse estado do Mato Grosso inteiro. Parte dessas articulações, inclusive, chegaram à Alta Floresta com uma grande filiação partidária, que é a agremiação de pessoas, Dani Bueno. Uma grande adesão, né? Podemos já fez história em Alta Floresta, um partido que nasceu pequeno, mas hoje está bem escalado no estado de Mato Grosso todinho. E eu não duvido nada que numa dessas negociações aí, numa dessas viradas de mesa, talvez até a própria candidata ao Senado, talvez a própria Janaína, possa vir de vice do Max Russi, né? Contrariando todas as expectativas que havia dela ser vice do Pivetta, o que atrairia até um desconforto. Mas mesmo assim, o sogro dela é candidato ao governo, né? Então isso poderia fazer, inclusive, Jaime... Vai dar um rebuliço. Isso poderia fazer com que Jaime, de repente, e aquela articulação com o Hélito Fagundes, até modificar. E mesmo porque, como eles viram que na pessoa do Mauro Mendes, né, candidato ao Senado, e o Pivetta conseguiram ontem mostrar sua força, essa vinda do Max Russi, aliando-se com Janaína e tal, serviria para enfraquecer esse poder de fogo que o Mauro e o Pivetta demonstraram ontem. Vale lembrar que o Podemos estava lá na base do Pivetta. De alguma forma, a tendência é que estruturasse mais a base de Pivetta do que de qualquer um outro. O inesperado no cenário político. Estaria enganado, Dani Bueno e Oliveira, porque eu acompanho, claro, né, um pouco de cada coisa e tenho um pouco de conhecimento de cada situação, mas eu não tenho essa resposta, por isso que eu quero atribuir a pergunta a vocês. O Jaime, não sendo candidato ao governo, parece-me que ele também não vai sair ao Senado. Não vem a então reeleição. Aí, porque eu percebi isso lá atrás, certo? Não vem a reeleição. Olha que configuração fantástica que vai ficar isso aí. Imagina Jaime agora frustrado com... E claro que ele não vai ficar com o Pivetta nem... O projeto dele a partir de agora é pessoal também. Então, agora ele vai tomar... Ele tomaria qual a decisão, qual o lado que ele ficaria? Lógico que ele ficaria com o Max e com a Janaína. Talvez não. Há controvérsias ao longo do programa, a gente vai mostrar isso. Porque tem conversas dele com o Hélito Fagundes também. Até então, o rapaz, vai ser uma briga grande, rapaz. Não há nada ruim que não possa piorar, né? Esse caldeirão enlouqueceu. Mas olha o tamanho que vai ficar isso, homem. É a primeira vez que eu acompanho o estado do Mato Grosso com uma briga tão grande assim, uma corrida tão gigante para o executivo, cara. Sim. Aqui porque esse aí é o inesperado. Max Russi, Janaína é inesperado. A possibilidade para onde vai dar o seu passo Jaime Campos também pode desbalancear todinho esse equilíbrio aí. Vai ficar bem diversificado. Você imagina se a gente tiver o Hélito Fagundes, Max Russi, Otaviano Pivetta, né? E também a gente vai mostrar aqui a Natasha Zessarenko, teve convenção também da ala que reúne ali os aliados do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer, nomes tem, ainda tem Rafael Vilas vindo com uma novidade no cenário aí, que é o partido do Renan Santos, que está tendo uma crescente grande numa movimentação nacional, chegando através do Rafael Vilas pelo partido Missão, em Mato Grosso. Então tá virando assim uma mistura que acabou dando uma distribuída nesse cenário de tal forma a deixar o jogo ainda mais confuso. O que o Mato Grossense talvez quer saber é o seguinte: se juntar tudo isso num pacote só, será que daria pelo menos uma coisa boa para o futuro de Mato Grosso? Essa é a questão. É isso que eu espero como Mato Grossense, né? Como Mato Grossense, eu espero que realmente o Mato Grosso renove, né, de todas as formas. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso para a democracia, para o Estado, porque nós estamos vendo aí uma renovação. E eu estou vendo outra coisa bacana aí também. O nome da Janaína tá tão disputado que... Não, ela tá assim, valendo ouro. Tá valendo ouro. Tá valendo ouro. E a partir de agora, Jaime Campos também. Com essa distribuição demais, Dani Bueno, aquilo que, contrariando aquilo que se pensa para o estado do Mato Grosso, onde tem-se uma ideia de que a esquerda é fraca. A esquerda não pode estar sorrindo nesse momento, com toda essa confusão acontecendo entre os demais e pulverizando tanto a disputa? Com certeza. Isso para eles como se diz,
é a maneira mais fácil deles ganharem terreno sem fazer nada, né? Essas disputas internas, essas trocas essa dança das cadeiras, essas ameaças de um lado e de outro. Para quem conhece todo o poder de mobilização do PT, da esquerda, sabe muito bem que eles sabem trabalhar, comer pelas beiradas. Hein? São pequenos, mas são consistentes, eles não se dividem, né? E hoje a esquerda, ó, Permita você ter uma discordar ideia, de você, não são pequenos não. Eles são a gigantes. esquerda, ela vou passar a conta palavra. hoje com uma candidata ao governo mulher, né? Já distinguindo os demais partidos, que são todos candidatos homens. Já chama atenção. Já chama atenção. Ela vem com Pedro Tax, que está ali aliado ao governo Lula, e com Fávaro, né, ao Senado. Que tá com a máquina. Então, quer dizer, exatamente, eles têm poder, eles têm a máquina, eles têm poder de fogo financeiro, né? E com isso vai dar trabalho, né? Se bem que nas últimas eleições para governo, o PT, a esquerda, deu uma recolhida boa. E há também uma matéria que circulou agora cedo pelo Olhar Direto, de que agora o foco do Jaime vem a ser a prefeitura de Várzea Grande. Entendeu? Então ele vai dar essa recolhida, ou sei lá se vai tentar Até porque alguma ele outra perdeu o Várzea Grande manobra. também na última eleição, né? Exato. Ele vai tentar, talvez tente alguma outra manobra de último recurso, e não conseguindo, ele se recolhe e se prepara para 2028, vindo com força para prefeito de Várzea Grande, sabendo-se que a atual prefeita está enfrentando vários problemas, está tendo muitas dificuldades para governar e provavelmente não vai obter êxitos assim, em seu mandato e que poderão ser explorados, né? Josias me corrigiu aqui, e você comungou com ele também ao pontuar aí o peso do palanque agora da esquerda, né? Quando eu disse sobre o aspecto pequeno da esquerda, que eu estava me referindo ao quantitativo de votos. Mas o Dani colocou de uma forma que eu queria colocar. Né? Pequeno por quê? Pequeno porque eles têm a máquina, que é gigante. Mas ela não Agora, parece convencer a massa eleitoral. Não, aí é outra. É isso que eu quis dizer. Aí é outra situação, Oliveira. Só que eles são unidos. Então, consistente. É nesse ponto que eu quero chegar. Vamos lá, vamos falar a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil. Como que funciona, como é que é a cabeça da esquerda, como é que eles trabalham? Eles são unidos, sempre foram unidos. Criaram projetos e mantêm um projeto vivo e assim, ó, comendo pelas beiradas, na surdina. Enquanto a direita não consegue se unir. Fato. Quem é que está aí disputando e dançando, virando cadeiras aí? É a direita. Porque a direita quer ser pai da criança. Cada um quer ser pai da criança, não tem essa união que o PT tem. É uma coisa que a gente não se atenta. Mas o PT, ele é muito bem organizado. Sim. Eles não dão assim, eles não dão esses pitis, sabe? Esses pitis que a gente vê pela direita. Ó, vamos lá. O próprio Flávio Bolsonaro, com a ex-primeira-dama, já briga dentro de casa, né? Já estão brigando dentro de casa. Então eu vejo a direita, eu sempre falei isso. Literalmente, né? Quando eu debato política com meus amigos, meus colegas, eu sempre coloquei dessa forma. Eu não vejo vantagem nenhuma na direita nesse quesito. E era para ser ao contrário. As boas cabeças pensantes estão na direita. A força da política nacional está na direita, porém não tem essa união que o PT consegue ter. E olha, o que o Dani Bueno colocou há pouco aqui é fato, a gente também vai falar sobre a convenção dos partidos que formam a agremiação da esquerda em Mato Grosso. Aí vem PT, PCdoB, vem também PSD, tem uma série, né, de partidos nessa agremiação. Ontem foi a convenção também dos partidos de esquerda que sacramentou aí o nome de Natasha Esnessarenko, filha da ex-senadora Séries Esnessarenko, pelo PSD na corrida ao governo do estado. E um dos nomes que se juntou a Carlos Fávaro para fechar a chapa da majoritária com os dois senadores na chapa de Natasha foi o ex-senador da República e ex-governador Pedro Tax, que ontem manifestou publicamente a união a esse grupo para defender o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Mato Grosso. Vamos ver.
Senhor ministro Carlos Fávaro, faz favor, por gentileza. Eu quero dizer que não tem nenhuma divergência em relação ao senhor. Quero dizer que nós precisamos nos unir para eleger o presidente Lula, porque o presidente Lula e o presidente Alckmin significam a continuidade da democracia e não ao retrocesso. E foi um dia realmente de festa ontem. Nós temos mais imagens aí do que foi essa convenção, um clima de euforia. Me remeteu muito àquela fala minha anterior aqui. O Rian vai colocar um pouco desse clima, só um pouquinho desse som também misturado à nossa fala aí, o Rian. Só para o pessoal do caso. Clima de festa lá, ó. Clima de festa. E aí Pedro Tax pega a Natasha ali, já dá aquela dançada e aquela coisa toda. Me remeteu à expressão que eu usei há pouco, né? Se eles não estão fazendo festa com essa confusão que está acontecendo, Dani Bueno. Exatamente. Do outro lado. É o que eu penso Me fez também. pensar sobre isso. Percebe-se claramente que enquanto uns estão chorando, outros estão dançando, né? É. E é isso aí. A esquerda, tradicionalmente, eles brigam muito, sim, entre si. Mas eles têm uma didática, eles têm uma expertise de conter tudo dentro da esfera do partido, do grupo político, e conseguem, com isso, não permitir que os próprios membros internos saiam destruindo a ideia de união, certo? Enquanto a direita não aprendeu isso até hoje, parece que está difícil de aprender, entendeu? Por mais que haja interesses diversos e brigas internas, tem que ser, a esquerda pelo menos tem esse mérito, tem que ser respeitada a decisão da maioria, ou dos grandes caciques que, no final das contas, são sempre eles que acabam dando a palavra final. E se há um descontentamento interno e certos candidatos ou certos pretensos interessados em outros cargos aí venham a se irritar, não pode atacar o próprio partido, não pode atacar a liderança, porque acaba... e a esquerda também, eles já acostumados a conviver com essas guerras internas, eles não dão muita atenção, mas o patriota, quem é de direita, ele se ressente muito, ele se afeta muito pelo fato do seu candidato, que poderia ter vindo a um cargo ou outro, estar revoltado, aí já compra a briga do candidato e os grupos já vão cada um para um lado. Então nós temos que aprender. Ideologia é mais forte do que a razão, né? Aparentemente, né? Na direita. E mais uma questão aí. Eu espero realmente que a população, agora nós vamos saber se a população vota na pessoa ou no partido, né? Porque essa colada do Pedro Tax, que sempre foi um candidato de centro, até hoje não se sabe o quanto ele tinha essa proximidade com o presidente Lula, porque sempre foi visto como um governador, um senador que defendia os direitos constitucionais, certo? Tomara que não deprecie o capital político dele, né? Fato. Enquanto... E olha, vamos aguardar. Ele tem uma mira, principalmente aqui no Mato Grosso, né? E não só ele, a gente vai mostrar isso no programa também, mas na mira de Pedro Tax, não é segredo para ninguém, está ninguém mais, ninguém menos que seu concorrente ao Senado, o também agora ex-governador Mauro Mendes. Ele aproveitou o fim da convenção ali para falar sobre isso numa entrevista coletiva. A gente vai ver. Porque é o 4º ano seguido que nos envergonha em razão de morte de mulheres, porque Mato Grosso tem índice de violência maior do que o Rio de Janeiro. E os candidatos, a partir das convenções, terão que responder sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o futuro. Eu quero saber, Mauro Mendes, o dinheiro da Oi parou na conta do seu filho? Você panhou ou não panhou? Eu quero saber por que você deu a chave do estado de Mato Grosso para o Banco Master, que roubou
mais de 100 mil servidores públicos. Você vai ter que responder. Estas perguntas serão respondidas. Não há mais censura econômica. Daqui para frente, o mesmo tempo de rádio que eles têm, eu também tenho. O mesmo tempo de TV, eu tenho. Agradeço vocês que estão aqui. Jornalistas, eu nunca processei nenhum jornalista, porque eu defendo a imprensa livre. A imprensa é democrática. Nós temos que acabar com a arrogância. Temos que acabar com aqueles que entendem de que são professor de Deus. Eu vou defender a democracia, a liberdade e a Constituição. Aí, eu vou começar já tomando a liberdade para desmentir o ex-governador e ex-senador Pedro Táxi, porque eu mesmo recebi ele num programa aqui nesta casa, onde nós falamos de um processo que ele tinha contra o finado Muvuca, que depois fez toda aquela caca, se matou, né? Mas também disputou o governo do estado, inclusive numa briga ferrenha com Pedro Táxi na época, e ele falava nesse programa comigo exatamente sobre o porquê processava o jornalista. Então, ele já processou o jornalista sim. Mas me chamou muita atenção um detalhe dele ali. Ele falava, a partir de agora, o mesmo tempo de rádio e TV que eles têm, eu também tenho. Isso não pode justificar o porquê que ele foi para a ala do PT lá, para se juntar aquelas siglas e ter essa mesma estrutura? Seria uma estratégia, Josias? Uma estratégia que eu não aprovo de jeito nenhum, Oliveira, porque eu fui candidato, me filiei a um partido, antigamente com a sigla PFL, que hoje é o PL, certo? Disputei a eleição, sempre fui de direita, eu nunca abri mão de ser de direita, essa é a minha ideologia. Então, para mim, quem vive em cima do muro não tem minha confiança. Eu não consigo confiar em quem joga dos dois lados. Mas isso faz jus a quem pensa, como o Dani Bueno colocou agora há pouco, né? Quem acredita que o povo vota na pessoa e não na sigla. Pois é, vai ser difícil de derrubar esse contraste. Porque para quem está ali nos microfones arrotando moralidade, combate à corrupção, não foi o melhor partido escolhido para se aliar, né? Pelo histórico do PT, do atual governo federal. Poderia ter escolhido o Zema, poderia ter escolhido o Caiado, o Renan Santos, mas teria menos tempo de rádio. Obviamente, por uma questão de estratégia, para ter a fala de igual para igual, em termos de tempo, na TV. E eu confio muito na expertise dele e na oratória dele, porque na hora do debate na mídia, certo? O povo acaba esquecendo legendas e siglas e acaba observando só o discurso. E ele tem um discurso poderoso aí para minar a campanha do Mauro. Vamos ver. Ia pontuar alguma coisa, Ele está se colocando a uma prova de fogo, tá? Fato. Não, eu até comentei sobre isso anteriormente, né? Ele tem essa força descomunal com a palavra, entende? Mas é claro, o Mauro também não fica atrás, né? O Mauro também é muito bom. O Mauro tá no bico do corvo, né? Porque tá mirado não só pro Pedro Táxi. O Mauro não tem o que o Pedro Táxi tem contra ele. Né? Ele tá mirado também, vale lembrar aqui, no próprio Jaime Campos. Ele vai apanhar muito. Antes mesmo, principalmente agora, depois da convenção, do que aconteceu com o Jaime, antes mesmo da convenção, vale a gente refrescar aqui, nós mandamos um vídeo complementar, Ria, de uma entrevista concedida a uma emissora de rádio pelo Jaime Campos, onde ele já batia no Mauro Mendes. Vamos colocar um trechinho, só para a gente lembrar aí que essa também, me parece, o perfil de Jaime Campos, isso independente do resultado da convenção, que acabou piorando as coisas. Vamos ver. Com acusações. Tem muitos picareta da política que tá aí, que o pobre tá bilionário, ele tá roubando aí. E você tem que ser passado a limpo, amigo. Vamos vendo que saiu essa fortuna aí, depois vai sair da campanha, vai sair à tona aí. Você vai ver gente que estava quebrado, que passou 4 anos, 5 anos, tem na junta comercial registrado lá, não é o que eu estou falando, na junta e na Receita Federal. 3 bilhões e 500 milhões. Onde você achou, rapaz? Onde você achou 3,6 bilhões de reais? Não é eu que estou falando. Está na junta comercial e está na onde? Na Receita Federal. Vem à tona. Como é que você conseguiu esse dinheiro, Messias? 3,6 bilhões, você é um bacana, você caiu do céu? O que você fez, meu filho? Fez nada, rapaz, vocês roubaram aí. Isso tem que vir à tona, o pau vai cantar.
Eu vou passar ali para essa pauleira, vai pro ar aí, e nós vamos querer. Você vai ter que provar pro povo do Mato Grosso onde você achou essa grana, rapaz. Você não trabalha. Rapaz, o bicho pegou, né? E aí veio advindo aí da convenção, né? Isso foi antes da convenção. Isso foi antes da convenção. A convenção piorou ainda mais, porque já demos a notícia aqui para você de que Jaime não passou na convenção. Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar um trechinho aqui. Tem o Mauro Mendes falando também, o Jaime com seu pronunciamento final depois da situação, qual é a postura de Jaime Campos publicamente. Já já a gente conta os detalhes. Mas olha essa notícia também que começa a fazer parte de umas repercussões, né, que a gente tem visto aí em alguns portais. Fora da disputa ao governo, Jaime amplia expectativas sobre eventual apoio ao Wellington Fagundes. Quer dizer, Jaime espirra, Janaína estava esperando a convenção, termina a convenção, Jaime espirra para o sogro dela, ela espirra para o Max Russo. Olha o angu de caroço que isso está virando, né? O senador descarta recorrer à justiça após a convenção do União Brasil, afasta a candidatura ao Senado e afirma que seu próximo passo será uma decisão pessoal. Reportagem completa do Daniel Trindade. Volta lá no portal para a gente fazendo uma gentileza, só para o Deixa que eu te conto, né? É o portal aí, inclusive portal processado pelo Mauro Mendes, por isso que o Pedro Tax fez aquela fala em defesa aos jornalistas lá, deu uma exagerada um pouquinho. Mas viramos essa página e já estamos aqui na possível aliança entre Jaime e aquele que as pesquisas apontam como favorito da corrida, o Wellington Fagundes. Josias. Eu não queria ter um parente nessa situação que a Janaína está colocando, né? Porque ela está colocando, literalmente, ela está colocando fogo, álcool no fogo. Gasolina né? na fogueira. Ela está atacando fogo geral. O sangue não está contando muito Rapaz, nessa hora, não. Não está não. Não é esse negócio de parente não, meu irmão. Aqui a disputa é paulada e acabou. É assim que eu estou vendo a Janaína hoje, na atual circunstância. Eu espero que ela tenha bastante coerência, né? Porque, veja bem, tudo isso também pode refletir negativamente para o candidato, Oliveira. Porque as pessoas, eu analiso, e as pessoas analisam. Cara, será que ela teria coragem de trair o próprio sogro? Ela já falou que ela é MDB, que ela não é o sogro, né? O sogro tá no pé, ela já deixou claro isso. Essa manifestação aí da Janaína foi de ontem. Essa matéria é de hoje. Pois é. A questão toda é a seguinte. Eu não vejo essa possibilidade e acho que no final das contas vai todo mundo acabar apoiando o Wellington. Com esse encosto do Jaime Campos, a capacidade de voto do Wellington vai explodir. E outra coisa, o Max Russo não pontua nas pesquisas. Em nenhum momento ele foi sequer cotado. Então, hoje se tinha Jaime Campos, Pivetta, Wellington, e ali você tinha um empate técnico entre o Pivetta e o Wellington, Jaime vinha em terceiro, e o quarto candidato era a Natasha, que estava bem abaixo. Nunca se teve essa expectativa. Então, para ele começar agora a querer elaborar uma candidatura ao governo, não vai colar, não vai decolar. Eu compartilho da mesma opinião que a sua. Agora, eu acho que vai tudo acabar caindo no colo do Wellington. Eu também penso assim. Eu concordo que é o seguinte, a jogada pode estar sendo aí, Janaína, porque pesa. Foi lá fazer uma massagem no ego do tio Max. E outra, lá, só isso. outra coisa, Ele vem pra... é o sogro. Talvez esse negócio que o sangue não conta é só uma cortina de fumaça. Vai lá primeiro assediar uma base do Pivetta, já que ela estava sendo cotada para ser visto do Pivetta. Vai lá dar uma cantada no Max. Ela foi teleguiada ali. lá. Dali ela traz toda essa turma para cá, junto com o Jaime Wellington e garante uma eleição. Acabou. E rodou Mauro e Pivetta. Pode ter certeza que pode estar acontecendo isso no momento. Vai ser uma união estratégica, tá? Ela está ali... Porque o que mais interessa, a gente não pode perder de vista o seguinte, o plano para Max Russo de governar o Estado, de lançar esse projeto, não é para agora, é para daqui 4 anos. E ele pode condicionar essa parceria a isso. Exatamente. Olha, apoia lá, mas daqui 4 anos, assim, e outra, ele está com uma cadeira garantida na Assembleia. Por que ele vai arriscar? Olha como que esse povo pensa. Nunca é agora, né? É matemática. Só se ele quiser dar uma de... um voo sem asas. É uma negociação matemática mesmo, né? Você acabou de colocar, é uma negociação matemática. Agora, eu
não sei se, claro que não, né? Não poderia ser teatro. Que o Jaime ficou arrasado, ficou. Ficou poderíamos. arrasado. É porque ele estava muito confiante. Sim, na força, no poderio, né? Não, eu percebi o Jaime desde o início muito confiante em ganhar essa conversão. Entendeu? E de repente levar essa volta, né? Porque ele levou uma volta. Sim. Levou uma volta tremenda. Ele subestimou. Eu acho que foi isso que aconteceu. É claro, ele estava dando explicação, dizendo que ele não teria coragem, ele não faria isso jamais, que ele tem índole, mas rapaz, nesse campo político aí, meu irmão, quem pode mais chora menos. Será que nós não podemos ter no futuro bem próximo, porque isso vai ser decidido agora, em 2 semanas para cá, porque a eleição vai começar. Aliás, tem que ser até antes de 2 semanas. Será que nós não podemos ter sogro e nora? Aí. Porque inicialmente é tratado como uma burrice política. Juntar mais do mesmo. Só que se ela faz esse movimento primeiro, vai lá na outra, constrói outro grupo, e ganha a confiança de lá e vem de lá liderando. Vai saber se já não está tudo traçado. Já pensou? Sogro e nora. Ao contrário do que se pensava em Piveta e ela. Eu pensei nessa configuração. E pode ser que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Eu discordo um pouquinho, porque ela vai ser a grande beneficiada dessa guerra entre o Senado, o Táxi e o Mauro Mendes. Entendeu? Enquanto eles ficarem ali, e a vaguinha dela está garantida ali. Ela não iria abrir mão de ser uma senadora para ser uma vice-governadora. Outra coisa, quando você observa aquela fala ali do Jaime na rádio, eu não gosto muito dessas acusações veladas, né? Dessas ameaças veladas, de que tem alguém e que tá rico, da onde veio esse dinheiro. E a gente não sabe quem Ou então tá guardando como uma pólice de seguro para soltar na hora certa, porque sugere muita coisa de que estão comprando. Depois veio o Júlio Campos também falando, o próprio Jaime, né, falando que estava havendo compra de votos dentro da convenção e tal. Então sugere muita coisa, e se não vai dar os nomes de quem seria, né, essa articulação toda, porque isso em termos eleitorais é crime de abuso de poder econômico e outros mais, que poderão sim, ao longo de uma campanha, se for provado, e se de repente ele tiver mesmo essas provas, essas apólices de seguro aí, vai pesar com acusações até de impugnação de candidatura para quem estiver envolvido, ou posteriormente cassação de mandato. Então, quer dizer, para quê? Né? Mas, Dani, eu observo da seguinte forma: essa colocação do Jaime, que eu já sou um pouco veterano no assunto, eu vejo essa configuração do Jaime, essa fala do Jaime, configurada na velha estratégia das raposas velhas da política, no arcaico mesmo, daquela forma antiga de se fazer política. Entendeu? O Jaime utiliza dessa técnica. Que, desculpa colocar isso, né? Eu respeito muito o Jaime Campos, foi e continua sendo um grande homem pelo estado de Mato Grosso, no quadro político, mas isso é passado, seu Jaime. Isso já morreu. Vamos mudar o rumo da prosa. Todos se lembram? O primeiro vídeo que a gente colocou no programa de hoje aqui, lá no comecinho do programa, eu vou até refrescar a memória do público, de vocês também, porque Mauro Mendes respondeu aquela posição de Jaime Campos. Vamos mostrar de novo, Rian, fazendo uma gentileza, como o Jaime Campos fez a leitura ali após a convenção reprovar o seu nome como nome na corrida pela cadeira ao Palácio Paiaguás pela sigla União Brasil, através do voto da grande maioria dos convencionais. Mas prevaleceu o famoso rolo compressor. Prevaleceu, muitas vezes, o poderio econômico, que eu não tinha como eu competir e nunca jamais fez, comprando quem quer que seja. Não foi uma eleição tranquila, não. Não foi uma eleição transparente. Não foi uma eleição republicana. Ela nada mais foi do que a força do poder do Estado. Sendo feito acordos à escalada da noite. Feito com certeza, muitas vezes buscando as pessoas mais fracas. Aqueles que muitas vezes não têm personalidade, não têm dignidade. De pessoas que fazem de qualquer mandato ou de que carquizuz, muitas vezes um instrumento, ou seja, um balcão de negócio. Jaime Campos jamais faz negociata. Jaime Campos jamais vende sua dignidade. Jaime Campos será sempre esse homem que foi durante toda a minha vida pública. Pois é. Mauro Mendes, ao fim da convenção, interpelado ali pelos repórteres, respondeu.
essa posição, que é um pensamento não só do Jaime, como de toda a sua base que estava ali presente na hora da convenção. Vamos ver a manifestação do ex-governador e quem sagrou-se vitorioso na tentativa de levar toda esse União Brasil para apoiar a Piveta. Veja. Olha, eu lamento que o senador Jaime tenha dito isso, né? Lamento profundamente, mas nada disso foi visto aqui hoje. O que aconteceu seguiu absolutamente o regulamento eleitoral do partido, uma resolução que nós publicamos e foi validada pela Nacional do partido, e ela foi muito transparente. Todos os convencionais foram lá, votaram, expressaram o seu voto. Tenho que dizer, porque tem que dizer claramente, não dizer sobre essa subjetividade, não tem âncora na verdade. Assim como o Jaime disse que se vencesse, liberaria o senhor para pedir voto para o Otaviano Piveta, se ele assim desejar, o senhor liberaria o Jaime para pedir voto para outro eventual candidato? Olha, as pessoas são livres, todos nós somos livres. Os partidos não vinculam, o partido ele não tem esse poder de determinar a qualquer um dos seus membros o que façam ou deixam de fazer. Tá aí, posicionamento, portanto, né, de Mauro Mendes reagindo a essas falas. A gente vai trazer também como que se comporta, como que prometeu se comportar o Jaime Campos após essa derrota. Agora, eu queria trazer um ingrediente, até invertendo a nossa lógica aí, Ria, para poder mostrar para as pessoas o seguinte, isso tudo acontece em face de uma convenção polêmica, onde nós tivemos, e nós não podemos perder de vista, um ingrediente isolado, mas que chamou muita atenção na hora da convenção, que foi o posicionamento do até então, quando era governador do estado, Mauro Mendes, tinha ele como líder do governo, que é o deputado Dilmar Dalbusco. O deputado Dilmar Dalbusco tacou uma areia na farofa. Me surpreendi com isso. Ele teve uma coragem monstra ali, ele que era da mesa diretora, estava sentado lado a lado ali o Mauro Mendes no centro, o Jaime Campos do outro, conversa diplomática entre os três, apesar das divergências, e Dilmar revelou então o seu apoio à ideia de que o partido tivesse nome próprio, do Jaime Campos. Eu vou colocar esse trechinho só para você entender como que foi tenso esse momento e deu uma agitada em plena convenção que acontecia na CDL de Cuiabá. Eu nunca na história deste PSL, nunca na história, o partido traindo o partido. Eu nunca fiz. Com todo respeito, entretanto, um partido decidido que vai apoiar outro, isso é uma decisão política. E o nosso partido, desde lá de trás, historicamente, por várias vezes, decidiu apoiar candidato de outros partidos. O partido, então, por favor, eu não faria isso, mas eu estou contrapondo, porque não é salutar dizer que quem está apoiando uma proposta de coligar com outro, isso é traição. Isso é opção política em função de conjuntura. E estou dando um dado histórico. Me chama a atenção ali alguns detalhes, não sei se vocês conseguiram perceber. Eles estavam numa bancada muito parecida com a nossa aqui, por sinal, né? Mostra de novo ali, ou divide a nossa tela naquele mosaico que você faz, Ian. No comecinho. Deixando ali. Me chama a atenção algumas coisas. Primeiro, Jaime Campos e Mauro Mendes brincando e sorrindo. Me lembra a famosa ideologia do Teatro das Tesouras, né? Brigam, mas se dão bem e tudo mais. Mas não é segredo para ninguém que o Dilmar, ele surpreendeu o Mauro Mendes ali. O vídeo está quase na íntegra. O único pedaço ali que faltou, pelo que eu vi, foi uma hora que o Mauro Mendes diz respeitar muito o Dilmar e respeitar muito o Jaime Campos e tal. Mas foi só para uma questão de abreviação mesmo, por questão de tempo, que o site VG Notícias fez essa pequena alteração aí, essa pequena edição. E o Mauro tentando explicar ali que, olha, é uma decisão política do partido e tudo mais. Mas veja... A decisão é soberana, né, do partido. Mas aí a gente tem que fazer umas pontuações. E eu quero que vocês comentem a partir dessa premissa. Primeiro, Mauro Mendes naquela mesa, a partir da manifestação de Dilmar Dalbosco,
ele é minoria. Ele tem duas pessoas na mesa diretora divergindo da ideia dele. A fala de Mauro Mendes é abafada pela grande maioria dos presentes ali que começam a vaiar a ideia de traição à sigla partidária. Ou seja, a conquista só se deu a ponto do Jaime pedir para que os outros... para a base dele acalmar. Olha lá, ó, o Jaime Campos balançando a mão. Calma, né? Deixa ele falar. Ou seja, a maioria ali não votava, porque são meros correligionários, e a decisão ela é de convencionais, 51 no total. Me lembrou aquele modelo americano de votação, onde o voto dos delegados vale mais do que da massa. Então, quer dizer, Mauro Mendes está sendo muito peitudo, né? Ele é minoria ali na mesa. Ele é, aparentemente, minoria na questão todinha do União Brasil ali dentro. Ele só conseguiu articular os votos dos convencionais. E aí, realmente, se Jaime Campos abre daí, meu irmão, o União Brasil fica literalmente partido ao meio. Eu gostei dessa sua observação da mesa aí, né? Igual a gente faz, que a gente tá rindo, mas tá um chutando a canela do outro aqui, né? Então, pode chutar a minha canela aí. Mas a questão toda é a seguinte, houve fortemente, e pegou de surpresa o Mauro Mendes. Você pode ver que ele dá um baque assim, olha que, porque o Gilmar Dal Bosco, corajosamente, né? Olha lá, com a camisa do PFL ainda. Quando ele chegou na convenção, perguntaram para ele, porque ele fala que a história dele começou pelo PFL. Olha lá, baixou a moral do Mauro Mendes na hora. O Mauro Mendes deu aquela esfriada. O que está acontecendo falou aqui? Que praticamente ocorreu uma traição interna dentro do partido. E o Mauro Mendes tentou remendar ali, foi vaiado e tudo mais. E agora, me chamou a atenção também uma participação maciça de um pessoal de Alta Floresta que esteve presente lá, certo? Na pessoa do vereador Marcos Menin, né, que é correligionário e grande seguidor aí do Gilmar Dal Bosco. Tanto do Gilmar como do Jaime, né? Do Jaime. Ednei Blasius foi confirmado, candidato a deputado. Inclusive, a fala do Ednei, que é candidato a federal, no momento da fala dele, ele manifesta todo o apoio dele ao Jaime Campos. A pretensa nomeação ou indicação do nome para governo do estado. E fez certo. Ele é a base do Jaime aqui, né? Ele foi pelo partido. Ele não foi por interesses de um partido externo. O voto dele foi dentro da regra do partido. Se nós temos um candidato próprio que tem um nome potencial, para que escolher um de fora? Eu vi muita coerência na fala do Ednei, parabéns. E aos que foram lá também, tem uma lista de pessoas que botaram fotos aí na internet. Né? Mauro Mendes realmente levou de arrasto, né, o partido para sua escolha pessoal em torno do nome do Pivetta, pela lealdade que ele tem ao Pivetta. Aí não ficou legal, né, Oliveira? Tem que ser sincero, não ficou legal não, porque eu estou vendo toda essa configuração agora, né, que está para a gente acompanhar de camarote, apesar de ser uma coisa bacana de se ver e tal, ver essa disputa, essas alianças, esses acordos, etc e tal, é legal, isso é bacana, tem que ter isso mesmo. Né? Mas não assim. a ponto de escandalizar, né? Agora, que é exemplo do Ednei, ele demonstrou pura lealdade partidária. Lealdade. Isso se chama lealdade partidária. Será que não seria melhor ter deixado o Jaime ganhar essa convenção e ele sair candidato e eles derrotar eles nas urnas? Até porque Jaime tinha liberado publicamente o Mauro Mendes. Falou, olha, deixa a gente ter aqui o partido ter o nome e você pode, tá liberado, não vai dar infidelidade, não pode ir apoiar o Pivetta, porque é um compromisso. Ele até reverenciava esse compromisso do Mauro, mas o Mauro preferiu segurar ali o Brasil e levar, né? Agora vamos ver, né, o que vai dar. Agora que são elas. Agora que são no frigir dos ovos agora. Pra gente virar essa página e sacramentar esse assunto aqui, pra gente passar pro próximo assunto do nosso Além do Fato, que é sobre o escândalo do VAF. Tem manifestação do técnico da equipe. Eu vou contar tudo pra vocês na sequência, mas a gente só vai colocar aqui, porque nisso tudo, todo mundo tá assim, pensando o seguinte, mas vocês falaram até de conversações do Jaime Campos já com Hélito Fagundes lá, então, mas o qual foi? E vimos a revolta, o desabafo de Jaime Campos. Mas e o posicionamento dele político, democrático, depois da convenção? Porque muita gente imaginou o seguinte, o Jaime não vai aceitar. Ele é um cacique dentro da União Brasil, ele vai recorrer, ele vai fazer bagunça e não sei.
espantosamente a postura de Jaime Campos é essa aí, ó, vamos ver. Eu nunca vi na minha vida, na minha história política, no longo dos 6 mandatos que eu tive disputando as eleições de prefeito, governador e senador, uma convenção que foi conduzida de tal forma draconiana, ou seja, desigual e desonesta. Mas eu entendo que é bom para isso, eu sou muito fiel a Deus. Deus, da sua infinita bondade, eu tenho certeza, se quis decidir de que a maioria dos convencionais ou delegados partidários apoiasse essa possível coligação ou outra agremiação partidária, eu respeito. Eu não faço política na base do forte, na mar ou empurrado com ela abaixo. Eu faço política respeitando o povo, sobretudo aqueles cidadãos que eles me confiaram durante a minha vida pública 6 mandatos. Mas saio desta convenção tranquilo, prometendo cumprido, até da minha contribuição, colocando meu nome, para que pudesse, com certeza, disputar uma eleição de governador do Estado do Mato Grosso. Mas os convencionais não quiseram, acharam por bem apoiar a outra possível coligação, mesmo não tendo nada feminizado aqui, nós temos que respeitar. Os senhores reconhecem, eu faço política porque eu gosto de política. Eu faço política porque respeito o cidadão, o mais humilde, ou seja, o mais importante do Estado. Entretanto, eu quero aqui de público dizer da minha gratidão eterna. Da minha gratidão que jamais esquecerei de todos aqueles companheiros e companheiras que me incentivaram durante esse processo eleitoral. Serei grato eternamente. Fique certo que não abandono o companheiro da Bela Estrada. Faço com verdade, com amizade. Postura clássica, né? Ali, extremamente republicana, democrática de fato, que talvez justifique a sua quase perpetuação ao longo de toda a vida no cenário político, né? Ao contrário, contrariando quem pensava que ia fazer uma bagunça, decidiu ali respeitar o resultado, mas deixou claro, o projeto dele a partir de agora é pessoal. Essa parte que me deixa bastante medo. Diga, Dani. Eu prefiro muito mais que ele tivesse esbravejando ali, vociferando, do que calminho, quieto, né? Calminho desse jeito aí, como quem tá dando uma de cachorro morto. Eu acho Posso usar a expressão preocupantemente tranquilo? Preocupantemente tranquilo, porque ai se ele descobrir de quem foram esses 30 votos contra ele. Eu tenho certeza que cabeças começarão a rolar dentro do partido. Mas isso é a coisa mais fácil do mundo. União Brasil sempre foi do Jaime Campos. O novato ali dentro, e quem entrou pelas portas dos fundos e recentemente, se chama Mauro Mendes. E acabou tomando conta de algo que era dos outros. Se você perceber, embaixo, na tarja que nós temos aí para facilitar a identificação das matérias para o público telespectador, tá ali, ó, no cabeçalho, fim da era Campos. E essa palavra fim tá entre aspas. Não por acaso, que é um ponto de interrogação. Seria o fim da era Campos? É a pergunta que fica no ar, Dani Bueno. Não, fim não. Como eu disse, se não houver mais nenhum recurso, ele vai se recolher e vai focar na prefeitura de Várzea Grande. Já existe até matéria circulando aí por os grandes sites do estado. Mas, Dani, perdão por te interromper. Não é que a prefeitura de Várzea Grande não seja de tanta importância, mas para quem esteve lá no topo, né, como senador da República, voltar para uma prefeitura... Mas ele está precisando fortalecer a base dele. Ele perdeu a prefeitura de Várzea Grande. Talvez pela idade, se ele tivesse um fim de carreira no governo do estado, seria um auge, seria um ápice da vida pública dele. Mas não deixa de ser a prefeitura de Várzea Grande, onde eles começaram, né, o próprio município de Várzea Grande, a coroa da sua
né, existência política, né? Já termina tudo onde tudo daqui começou. 4, são 2 anos, depois mais 4 anos de governo, são 6 anos, né? Para quem já tem mais de 70 e tal, então... Quem vai responder essa pergunta para nós? Já passa de 30 anos aí que os campos têm cargos garantidos. 30? 40, 35. 36 anos de... Bota 30, né? Muitos anos. Gente, que vai responder se é o fim da era Campos ou não é o velho senhor da razão chamado tempo, né? Falar em fim de uma era, eu trouxe uma imagem para mostrar para o Josias em especial aqui. Opa! Porque há tempos ele mostra esse caso. Sério? Deixa eu adivinhar. Será que Deixa eu adivinhar. Será que o André fez isso comigo? Deixa eu adivinhar, porque hoje sinceramente eu nem entrei no grupo. Tô te mandando aí, Rian. Deixa eu adivinhar. Será que é sobre o cabeamento? Exatamente. Oliveira Dias, eu não tinha colocado isso anteriormente aqui, foi uma falha da minha parte. Mas isso já existe em grande parte do Brasil. Os cabeamentos subterrâneos. Sim. Sim, eu trouxe porque eu vi a imagem. Na verdade, não é nem para a gente discutir tanto aqui na bancada, porque esse assunto ele vai ter um outro momento, sim, porque não esgotou, não. A gente precisa falar mais a respeito, mas ele não está programado exatamente para hoje. Mas é que eu achei tão curioso, tão curioso. E para não perder o time, está repercutindo muito o foco especial de um projeto ousado de Curitiba, né? Que quer substituir toda aquela rede de posteamento de redes ali de cabos por uma rede subterrânea. De fato, o Rian tá dando uma improvisada ali para mostrar para vocês, mas olha lá, a audácia do projeto. É como fica limpo, né? Limpa a cidade, né? Olha, lembrei de você, José. Não é porque é a capital do meu estado, do Paraná, não, mas Curitiba está sempre um passo à frente, assim, nesses quesitos. Do meu também. A mobilidade urbana, tem o projeto arquitetônico desenvolvido pelo Lerner, né, o ex-governador Lerner. Enfim, muitas coisas bacanas acontecem no Paraná. E agora a Alta Floresta, eu fico imaginando a Alta Floresta tão jovem, né? Ainda no início de tudo, cara. Já era para pegar um projeto desse. Tá mais feio que Curitiba. Tá mais feio que Curitiba. Já era para colocar em prática para hoje. Para que no futuro, daqui 10 anos, quando essa cidade tiver uma demanda, né, de uma grande metrópole, já não tem a comparação. Olha a diferença. Minhas árvores. Então, já poderia resolver isso na raiz, porque hoje está mais fácil. Não estão fazendo um calçada para todos? Já não estão pensando na questão da mobilidade? Por que já não resolve esse quesito aí? Simples, vai fazer o calçamento, já joga esses postes no chão, aterra esses cabos, acaba com um problema grave que é aquele curto-circuito, quando vem um vendaval, passa um vendaval, cabo encostando no outro, caindo... Carreta puxando. Cabo em cima. Isso é coisa de... Na Europa, inclusive, já não existe mais cabo assim, não existe. Na Alemanha, na França, não vê mais cabos. Lembrei de ti, só para você saber. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acabei não comentando antes sobre essa hipótese, né? Mas agora você imagina o contraste, né? Você pega uma imagem de um lugar clean, limpo, sem cabo nenhum, sem risco nenhum, porque não tem risco nenhum. Tem risco nenhum. Pode cair a árvore, pode ter árvore da altura que for, não tem problema nenhum. Não tem descarga elétrica, não tem curto-circuito, não tem transformador estourando. Aí se faz um projeto de urbanismo decente, certo? Que não vai ter problema de confrontar com os cabos. Despoluído, sem risco. Dani Bueno, não fique enciumado, que eu lembrei de você também. Sério? Fique tranquilo. Não, lembrei por causa da pauta lançada essa semana aqui. Dani Bueno foi o precursor de uma bomba que explodiu no setor esportivo de Alta Floresta essa semana. Não, obviamente, por uma questão de proposição dele, né? Motivado pelo fato e que ele, dentro do jornalismo investigativo, com sua expertise profissional, trouxe à tona e surpreendeu a todos com o escândalo do VAF e um rombo no esporte que pode ultrapassar a cifra de R$1 milhão. Este que está de costas aí, de camisa preta, o técnico da equipe, professor Amauri, fez contato com a gente esta manhã. Ele, inclusive, foi convidado para estar aqui neste programa, agora, neste horário, e não teve possibilidade de agenda. Vou trazer aqui as suas justificativas e também o seu compromisso. Ele se comprometeu na semana que vem, segunda ou terça-feira, em estar ao vivo conosco no programa Além do Fato. Ele quer responder o auxiliar técnico que concedeu a entrevista ontem para a gente
e todas essas acusações em torno do seu nome, envolvendo o seu nome, sobre a questão do VAF e da falta de pagamento aos atletas, aos profissionais e tudo mais. E justificou que não tinha se manifestado até então, porque ele estava acompanhando, como o Dani Bueno já tinha adiantado aqui, uma competição em Sinop. Então ele chegou de viagem agora em Alta Floresta e esta manhã veio pessoalmente à sede da TV Nativa. Falei com ele por telefone, houve até uma tentativa da gente de tentar apressar um pouquinho o passo para ver se ele assistia ao programa de ontem e munido dessas informações viesse ao programa ainda hoje para dar uma resposta mais num tempo hábil, mas ele não conseguiu porque, por retornar agora de viagem, ele tem uma série de compromissos assumidos anteriormente esta tarde e não foi possível. Mas vai estar, Dani Bueno, segunda ou terça com a gente. É a peça central e talvez eu diria que até chave para esclarecer muita coisa, né? Porque tá devendo uma boa e uma satisfação. Sou o maior interessado em entrevistá-lo. Farei questão de fazer as mesmas perguntas para ele, né, que fizemos ao Fábio, e principalmente esperamos que ele tenha reunido prova suficiente para desmentir ou mesmo para virar a página com relação a tudo isso aí. Agora, sinceramente, a questão dele falar que não estava... Ele falou o quê? Que não estava ciente? Ele não acompanhou a contento da repercussão, né? Porque estava envolvido numa atividade. Antes mesmo da publicação do primeiro texto na matéria, que foi originária da denúncia... Lá no portal Mato Grosso ao Vivo. Ele teve, sim, ele foi contactado por meio de ligação, por meio de mensagem de voz e em nenhum momento manifestou interesse de nos responder. Agora, vai ser, aqui na TV fica uma coisa mais ampla e com certeza ele vai estar... ele vai ter um final de semana bom, né, para se preparar e para conversar com muita gente aí, para depois vir então aqui manifestar seus esclarecimentos, né? Expectativas boas então, para segunda ou terça, porque não vou nem dormir esse final de semana. A curiosidade vai ficar aguçada de muita gente, né? Porque deram troco nele, ele deixa tanta gente sem dormir esse final de semana, a ansiedade, ele vai ficar sem dormir. Eu vou falar. Mas suas colocações, desculpa, interrompi o amigo. O Além do Fato é maravilhoso por causa disso, né? Eu quero abrir aspas aqui para mandar um forte abraço ao vereador Claudinei de Jesus, no qual eu estive visitando ele hoje lá na Câmara e tal, ele todo eufórico com o programa, elogiando o programa. Que bom, um abraço. Grande vereador Claudinei de Jesus. Obrigado. A ele, ao Tuti, que eu encontrei, enfim. Tá rendendo, né? Além do Fato, tá colocando os pingos nos is, certo? E essa questão aí do voleibol, né? Essa polêmica levantada, já ouvi um lado, agora tem que ouvir o outro. De uma forma ou de outra, a gente está passando a limpo. Esse é o objetivo. Ninguém quer aqui acobertar nada, ninguém tem que ficar aqui tampando nada. Ninguém vai acobertar nada. O que for fato vai ser fato e vai ser colocado aqui nessa bancada. E ponto. E é bacana isso, né? Estamos vivendo numa democracia, com uma imprensa livre. Se você errou, meu irmão, sinto muito, você errou, né? Não tenho que poupar você de nada. O papel da imprensa sempre. É isso. Né? É isso. Inclusive eu recomendaria, eu gostaria muito que ele trouxesse também o ex-secretário de esportes, ou o atual secretário, a pessoa do Robson Quintino, porque nós estamos naquela mesma condição do Pedro Tax perguntando pro Mauro Mendes. Panhou ou não panhou? Panhou ou não panhou? Eles falaram ou não falaram? Porque para todo mundo ele falava que falaram isso, falaram aquilo para ele, prometeram isso, prometeram aquilo, deram prazo, deram data. Então, a hora que confrontarmos esses dois lados que ele citava os nomes, né? Aí a gente vai saber a verdade. Vamos esperar. Até segunda? Até segunda. Um beijão no coração da nossa audiência maravilhosa. Josias Gomes. Até lá, bom fim de semana. Forte abraço a todos, um final de semana abençoado, que Deus abençoe a cada um, que dê muita saúde, muita paz. E se for beber, não dirija. Se for conduzir um veículo em qualquer lugar, por favor, tenha responsabilidade. Chega de morte, chega de trânsito violento, chega.
Um grande abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Minhas considerações é apenas uma, na verdade, aproveitando o gancho de Dani Bueno, que citou aqui a possibilidade do técnico do VAF trazer algumas pessoas, como ex-secretário e até a figura do vice-prefeito. O vice-prefeito Robson Quintino está nos devendo uma entrevista, né? Se comprometeu a buscar um espaço na sua agenda para estar aqui, ainda naquele assunto relacionado ao tempo em que esteve à frente da Secretaria de Saúde. Tá aí uma oportunidade para uma boa casada. Vem por um motivo e já aproveita de tabela e a gente tira esse atraso. 14h28. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Mais tarde, Guilherme Paes comanda o Cidade Alerta Alta Floresta para você. Um bom fim de semana. Continue na melhor, continue na Record.